Vamos iniciar nossos estudos quanto ao adjunto adnominal. Do mesmo modo que nós observamos predicação verbal e qual raciocínio em provas públicas, vamos fazer uma revisão básica sobre o adjunto adnominal e, em seguida, trazer, claro, o contexto de provas públicas envolvendo o adjunto adnominal. Bem, primeiramente, permita-me, é comum os gramáticos trazerem a ideia de que o adjunto adnominal é o termo que mantém relação com o substantivo. Sim, adjunto adnominal realmente é o termo que mantém relação com o substantivo. A expressão vem daqui, ó. Quando você separa, você tem isso. Adjunto adnominal, ok? Adjunto adnominal. Ad significa perto de. Por isso que a matemática diz ângulos adjacentes, são ângulos próximos. Junto já está portuguesado, que é junto é próximo. Ad, mais uma vez, perto de. Nominus nomini, nome, que é justamente o substantivo. O que seria o adjunto adnominal? É o termo que está perto do substantivo. É o termo que irá manter relação com o substantivo. Agora, manter relação com o substantivo, e quem é que tem tanta intimidade com o substantivo? Veja, existem 4 classes gramaticais íntimas ao substantivo: artigo, pronome, adjetivo e numeral. Essas são as 4 classes gramaticais ricas quanto à intimidade com o substantivo. São essas 4 classes gramaticais que mantêm essa relação próxima com o substantivo. Ora, é como se você, permita-me, tivesse a intenção de colocar em uma pirâmide as classes gramaticais. Veja só, vamos entender a língua para poder, de fato, observar como se dá a estrutura da língua portuguesa. Eu quero colocar nessa pirâmide aqui as classes gramaticais. O substantivo, por ser a classe gramatical responsável em dar nome às coisas, seria posta no cume, na parte mais alta da pirâmide. O artigo, por exemplo, ele não teria precedência diante do substantivo. Como eu estou em sala de aula, eu vou dizer a você, a cadeira. Ó, eu usei 2 classes gramaticais, o artigo definido e o substantivo cadeira. Raciocina, para definir algo, eu teria que antes ter o algo, não é isso? Aí você diz, uma cadeira, 2 cadeiras. O que seria 2? 2 seria o numeral, não é isso? Vamos colocar numeral. Qual é a condição natural do numeral? Indicar quantidade. Vamos tomar isso como base. A espontaneidade numeral indicar quantidade. Bem, para se ter a quantidade de algo, algo teria que existir antes. Não é assim? Aí você usa um pronome. Vamos usar um pronome demonstrativo. Esta cadeira, aquela cadeira. Eu estou demonstrando algo. Para demonstrar algo, algo tem que existir. Está percebendo que o substantivo é o elemento precedente? E o que seria o adjunto? Né? Bela cadeira, usei um adjetivo para atribuir o quê? Uma qualidade ao ser. Para atribuir uma qualidade ao ser, o ser teria que existir. Nenhuma classe gramatical é maior do que o substantivo. Nem o verbo, viu? Embora ele seja responsável para coordenar as relações das classes
compondo uma oração. Mas nem o verbo teria precedência. Geralmente você usa o verbo para expressar uma ação. Raciocina. Para que haja uma ação, é necessário que exista alguém que realize a ação, que pratique a ação. Então, ninguém maior do que o substantivo. Então, o que seria o adjunto nominal? Veja, é justamente o termo que vai manter relação com quem? Com o substantivo. E essas 4 classes gramaticais, artigo, pronome, adjetivo e numeral, bem, são íntimas ao substantivo. Bem, eu pus isto por escrito para você. Confira. Termo que se relaciona com o substantivo. Eis o adjunto nominal. Artigo, pronome, adjetivo e numeral são as classes gramaticais que constituem o adjunto adnominal. Também é oportuno esclarecer que o adjunto adnominal sempre estará contido em uma outra função sintática, ou seja, estará sempre sendo subconjunto de uma função sintática. Confira. Olha o exemplo. A candidata resolveu a questão. Quem é o sujeito de resolveu a questão? A candidata. Aí eu pus dentro do colchete. A candidata. Quantas classes gramaticais constituem o sujeito? 2. O artigo e o substantivo. O substantivo é o núcleo. Põe um N de navio em cima de candidata. E o artigo dentro do parênteses é o adjunto. Veja que o adjunto é o subconjunto de um conjunto maior. O sujeito é a candidata. É isso? Olha esse outro exemplo. Adjunto nominal, no exemplo 2. Aquele livro, senhores, li. Se eu disser para você, aquele livro, senhores, li, quem seria o objeto direto do verbo ler? Li. Quem lê algo. Aquele livro. Aquele livro é o objeto que? É o objeto direto do verbo ler. Quantas classes gramaticais constituem o objeto direto? 2. Aquele, pronome demonstrativo e livro. O núcleo do objeto direto seria livro. E o aquele, é a função adjunta nominal. Trata-se de um pronome demonstrativo adjunta nominal de demonstração. Ok? Quando se usa um artigo, se eu tivesse dito o livro, aí seria adjunta nominal de definição. Mas veja que o adjunto é o conjunto que está dentro de um conjunto maior. Ele é o subconjunto. Está vendo? E aí, dependendo da classe gramatical, você tem a adjunta nominal de posse, de demonstração, de definição. Está claro? Por isso que eu pus para você. Veja. Primeiro, adjunta nominal de definição é o artigo. Segundo, adjunta nominal de demonstração é o pronome demonstrativo. E sempre é o subconjunto. Pense na matemática. O colchete, no primeiro exemplo, é o sujeito, a candidata. Quem é o núcleo? Candidata. E o parede está dentro do colchete, é o adjunto. Olha que bela imagem que eu preparei para você. Está vendo, amigo online? Belíssima imagem. A imagem de quê? De que o adjunto é o quê? É o subconjunto. Olha o adjunto quem é. Ele está ou não está dentro do conjunto maior? Eis o endereço do adjunto nominal. Está vendo? Está claro? Eu sempre gosto de dizer em sala de aula, amigo online, que uma mulher grávida, o que ela leva? Ela leva o seu adjunto nominal. Né? O filho é o adjunto nominal. É o subconjunto do conjunto maior. Está claro? Ótimo. Vamos ver mais exemplos? Adjunta nominal de indefinição. Veja. Há algumas amigas, à noite, ofereço vários poemas. Olha, se a estrutura tiver verbo, o primeiro passo a dar é olhar o verbo, viu? Você está diante do verbo oferecer. Eu ofereço o quê? Eu ofereço a quem? Então, abaixo de ofereço, ponha verbo transitivo direto e indireto. Isso.
Ofereço. VTDI. Ofereço o quê? Ponha dentro do colchete vários poemas. Esse é o objeto direto. Quem é o núcleo? Poemas. Ótimo. E ponha dentro do parênteses vários. Eis o adjunto nominal do objeto direto. Tá claro? Há algumas amigas. Opa. Ofereço algo a alguém. O que é há algumas amigas? Olha aí. Há algumas amigas. Olha aí. Põe dentro do colchete. Há algumas amigas. Quem é o núcleo? Isso, amigas. Põe um N de navio em cima de amigas. E o que seria algumas? Perfeito. Adjunta nominal. Agora, algumas é um pronome indefinido. Adjunta nominal de indefinição. E aí surge agora o ponto exponencial, amigo online. Cuidado com a adjunta nominal oracional. O que seria o adjunta nominal oracional? Toda oração que tiver pronome relativo, ela é uma adjunta nominal. Por menor que ela seja. Acompanhe. Se eu disser para você, Flávia, que é professora, viajou. Exemplo bem simples, né? Flávia, que é professora, viajou. Primeira oração, Flávia viajou. Segunda oração, que é professora. Essa oração que está aqui, ó, que é professora, que eu estou demarcando assim, tá vendo? Com os pontinhos, que é professora, é ou não é uma oração que tem pronome relativo? Esse que não representa Flávia? Deixa eu ver. Flávia é professora? Essa oração que tem pronome relativo, pronome relativo. Por bem. Toda oração que tiver pronome relativo, não há exceção, ela é uma oração subordinada adjetiva. Ok? Que é professora, é uma oração subordinada adjetiva. E toda oração subordinada adjetiva, permita-me, ela exerce a função de adjunto adnominal. Ok? Toda oração que tiver pronome relativo, ela é nada mais nada menos que um adjunto adnominal. Ok? Trata-se de um adjunto adnominal oracional. Sabendo que as orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou restritivas, as restritivas não são pontuadas. As explicativas são pontuadas com vírgula ou travessão. Eu pontuei essa oração? Não. Não tem vírgula nem travessão antes do que, não tem vírgula ou travessão após professora. A oração, portanto, é subordinada adjetiva restritiva. Então, ela vai ser uma adjunta nominal de restrição. Percebeu? Põe na cabeça isso. Toda oração que tiver pronome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva. Não tem exceção, por isso que eu antecipo essa imagem. Toda oração que tiver pronome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva. Ela pode ser explicativa e pode ser restritiva. Basicamente, você tem essa imagem. É a imagem mais comum. Quem indica se ela é explicativa ou restritiva é a pontuação. Se eu pontuar, é explicação. Se eu não pontuar, é restrição. No caso agora, dado, é uma restritiva. Então você tem uma adjunta nominal de restrição. Agora, veja esse exemplo que eu pus. O quarto exemplo. Leia a Constituição Federal do Brasil, que é a Carta Magna. Grife, que é a Carta Magna. Existe outra, meu patrão? Isso, claro que não. Se não existe outra, essa oração tem pronome relativo. Esse que representa quem? Perfeito.
A Constituição Federal do Brasil. Então, que é a Carta Magna? É a Constituição Federal do Brasil, é a Carta Magna. É o pronome relativo. Então, isso é uma oração, grife, que é a Carta Magna. É a oração subordinada adjetiva. Perfeito. Tem vírgula antes. Ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Eu posso tirar essa vírgula? Não. Se eu tirar a vírgula, eu estaria dizendo que a Carta Magna seria uma oração subordinada adjetiva restritiva. E eu posso restringir? Olha, se eu tenho um elemento, um conjunto A com um elemento. Veja, eu tenho um conjunto A com um único elemento. Eu tenho um conjunto B com mais de um elemento. Ora, confira. Um conjunto A com um único elemento. Confira. E um conjunto B com mais de um elemento. Eu te pergunto, eu posso restringir elementos desse conjunto? Não. Eu posso restringir elementos desse conjunto? Posso. Aqui, possível, é possível restrição. Aqui, não é possível restrição. Bem, se a oração onde não é possível restrição só pode ser explicativa, é o caso que a gente está vendo. Existe outra carta magna além da Constituição? Não. Conjunto com um só elemento, não é possível restrição. Então tem que ser explicativa. Então, se é explicativa, pontue. Onde é possível restrição, a ausência da pontuação indica a restrição. Então, olhe mais uma vez o exemplo. Está vendo? Li a Constituição Federal do Brasil, que é a Carta Magna. Usar só com o ponto final seria dizer que a oração é subordinada adjetiva restritiva. É possível? Se somente ela é a Carta Magna? Claro que não. Agora, olha o exemplo. Compare o 5 com o 6. Adjunta nominal de restrição no 5 e no 6, adjunta nominal de explicação. Veja, Renata, que é advogada, chegou à sala. E Renata, vírgula, que é advogada, vírgula, chegou à sala. No exemplo 5, esse que é Renata. No exemplo 6, obviamente, também. Então, que é advogada, nos dois exemplos, oração que tem pronome relativo. Então, a oração já é subordinada ao que? Adjetiva. Por não ter pontuado na 5, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Coloque. Oração subordinada adjetiva restritiva. E na 6, por ter pontuado, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Até aí tudo bem? Pronto. Então, quem disser isso para mim, o que você vê no número 5 aí, no mínimo pensou, quem escreveu para mim dessa maneira, no mínimo pensou em duas Renatas. Ele quer declarar que a que chegou à sala é a que é advogada, e não a outra, que ele também conhece. Já no exemplo 6, você tem o quê? Entre vírgula. Então, se está entre vírgula, eu pontuei. Essa é a ideia. É o conjunto que não tem o quê? Ideia de restrição. No outro caso, Renata, que é advogada, sem pontuar, ele que se referia a essa e não a essa. Percebeu? Então, as orações que tiverem pronome relativo, se o valor for absoluto, ela só vai poder ser explicativa. Agora, já nesse exemplo 5 e 6, quando você compara, eu pergunto a você, observe o exemplo 5 e 6. Observe. Sem vírgula, correta. 5. Ao 6. Entre vírgula, também correto. Eu posso substituir essas vírgulas no 6 por travessão? Oração que tem pronome relativo é subordinada adjetiva. Ou você, sendo explicativa, ou pontua com vírgula, ou pontua com travessão. Eu posso trocar as duas vírgulas por dois travessões.
Mas se usar um lado, usa do outro. É a chamada vírgula dupla ou travessão duplo. Permita-me ainda outra colocação. Com vírgula correto, sem vírgula correto, sem vírgula correto, com vírgula correto. Eu pergunto, temos um caso facultativo de vírgula? Resposta, não. Por que nós não temos um caso facultativo de vírgula? Cuidado. Se há mudança de sentido, há ou não há? Há mudança de sentido. Então, não posso afirmar que eu tenho um caso facultativo de pontuação. Por quê? Porque muda de sentido. Nada em língua portuguesa será facultativo se houver mudança de sentido. Vamos fazer a leitura de nossos registros. Observe. Adjunto adnominal oracional. É fácil identificá-lo, pois sempre trará pronome relativo. Não há exceção, vou amigo online. Toda oração que apresentar pronome relativo é subordinada adjetiva e exercerá a função de adjunto adnominal. Por isso, também é conhecida como oração relativa, amigo online. Temos a restritiva e explicativa. A explicativa é pontuada com vírgula ou travessão. Já a restritiva não recebe pontuação. Porém, cuidado com as que apresentam valor absoluto. Ela só pode ser o quê? Explicativa. Ok? Por conseguinte, receberá pontuação. Não pontuá-la é provocar erro quanto à sintaxe de pontuação. Eis um desafio. Observe. Para os outros, os do culturalismo, aí já é prova, meu patrão. Bem atenção, isso é prova. Para os outros, os do culturalismo, o melhor é abandonar as dores que acompanham a constituição de um saber universal e eternamente acabado, refugiando-se na completude do mundo mítico e mágico das verdades particulares e supostamente originárias. As duas visões do sujeito, aparentemente antitéticas, têm em comum o horror a quê? A diversidade concreta e irredutível do mundo da vida. Esse horror não pode ser aplacado pela sociabilidade do mercado, que transforma o outro em inimigo, competidor. Isso está numa prova nossa. Proposição. O emprego de vírgula após mercado, eu grifei mercado para você, tá vendo? Manteria o sentido original do texto, verdadeiro ou falso? Pense direitinho. O tempo é seu, pode pensar. Grife a oração que tem pronome relativo. Grife. Ótimo. Circule o quê? Que é o pronome relativo. Circule. Circulou. Esse que não é pronome relativo. Esse que não representa mercado. O mercado transforma o outro em inimigo competidor. Não é assim? Pois bem, meu patrão. Tem vírgula antes do quê? Não. Então, a oração que tem pronome relativo é a oração subordinada, adjetiva, explicativa ou restritiva. Se não está pontuada, ela é restritiva. Ótimo. O que está dizendo lá embaixo? Na proposição. O emprego de vírgula após mercado, que é justamente antes do pronome relativo, a prova pública nunca diz o emprego da vírgula antes do quê? Nunca diz. Pode começar a observar isso. Ele diz antes do pronome relativo, que ou antes do que, não diz. Para não levar você o quê? A lembrança teórica. Ele diz assim, ó, o emprego de vírgula após mercado. Tá vendo? Ele evita mencionar o pronome relativo. Tá vendo? Você tem que olhar quem está ao lado dele. Pois bem, manteria o sentido original do texto. Manteria, meu patrão? Não, porque você sairia de uma ideia de quê? De restrição e entraria numa ideia de quê? De explicação. Não manteria. Falso. Ok? Falso. Não manteria. Usando a vírgula ou travessão antes do que, a oração passa a ser subordinada a adjetivo que? Oração subordinada a adjetiva
com vírgula ou com travessão explicativa. E antes, a ideia era de restrição. É isso? No próximo bloco, veremos, observe, implicação do adjunto adnominal em provas públicas. E aí eu vou entrar numa verticalidade quanto a isso, mas só no próximo bloco, ok? Até lá.